Efésios capítulo 4, iremos ler apenas um versículo, o versículo de número 29. Efésios capítulo 4, versículo 29. Assim diz a palavra do Senhor: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Vamos ler todos juntos esse verso? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Vamos orar. Santo Deus, nós lemos a Tua palavra, Pai. Abre os nossos olhos e nos faz, pelo Teu Espírito Santo, contemplar as maravilhas da Tua lei. Que a palavra do Senhor possa criar raízes em nosso coração. Que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando em nossa vida à medida que ouvimos a Tua voz. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Não nos trata segundo os nossos pecados, mas fala conosco. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Assim nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um certo ministro do Evangelho do século XVII, ele, tratando acerca da lei, apresentou uma clara ilustração de um homem que vai para o Monte Sinai falar com Moisés para ser salvo mediante a lei de Deus apresentada a Moisés. Então ele sobe no Monte Sinai para abraçar a lei e receber salvação. No entanto, quando ele chega no monte, lá em cima, e vai então falar com Moisés para cumprir a lei e receber a salvação, Moisés imediatamente o expulsa do monte. Expulsa aquele homem do monte. Ele não consegue cumprir a lei. Ele não consegue receber a bênção de Deus mediante a lei. E aquele homem então desce do monte e vai para Cristo. E quando chega então em Cristo, Cristo então recebe aquele homem pecador, dizendo: em mim você encontra salvação. Através da minha obra você encontra salvação. E diferente de Moisés, Cristo não o expulsa de sua presença, mas Cristo o recebe. Ele confiando na obra de Cristo, e Cristo então recebendo e dando-lhe salvação. Mas após então esse presente, essa dádiva de Cristo, que é a salvação, Jesus então olha para aquele pecador, já agora salvo, redimido, porque Cristo o recebeu. Jesus olha para aquele pecador e diz: agora você deve retornar para o monte. Sobe o Monte Sinai agora comigo, porque Moisés vai te receber. Então aquele homem, aquele pecador, agora em Cristo, vai subir o monte. Ele sobe, se apresenta diante de Moisés, e agora Moisés diz: você está pronto para obedecer à lei, porque agora você está em Cristo. É sobre essa lei que nós devemos obedecer em Cristo que o apóstolo Paulo aqui, irmãos, está apresentando. O apóstolo Paulo está falando a lei de Deus que é cumprida quando estamos em Cristo. Não simplesmente essa lei que é cumprida porque Cristo cumpriu a lei em nosso lugar e por esta razão somos salvos pela fé naquele que cumpriu a lei em nosso lugar, mas também essa lei cumprida em Cristo pelo fato de que Cristo habita em nós, o Espírito de Cristo habita em nossa vida, e por esta razão em Cristo nós amamos a sua lei, amamos a lei de Deus, e pelo Espírito de Cristo nós podemos agora obedecer a sua vontade, obedecer a sua lei.
E aqui então nós entendemos que Paulo fala sobre esses dois aspectos da lei, não apenas no sentido de que Cristo cumpriu a lei para trazer salvação para nós, mas também no sentido de que nele, pelo seu Espírito que nós habita, somos capacitados para amar a sua lei e obedecê-la, como evidência de que nós estamos salvos, como evidência de que nós estamos em Cristo. A única, de fato, evidência que mostra que nós estamos em Cristo são as obras que nós realizamos diante de Deus, cumprindo então a lei. A única prova de confiança que testifica que uma pessoa salva não é uma experiência passada de receber a Cristo, mas uma vida presente que reflete a Cristo. Você é salvo em Cristo não porque simplesmente você recebeu Cristo no passado, mas você é salvo em Cristo por um reflexo de Cristo na sua vida hoje, isto é, você obedecendo e cumprindo a lei de Deus. É isso que diz, por exemplo, em 1 João capítulo 2, versículo 4, aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Novas criaturas agem como novas criaturas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Esta é a principal preocupação do apóstolo Paulo no texto que lemos, tratando sobre a lei. Para a gente compreender melhor o fundamento da lei, o objetivo de refletirmos a lei de Deus na nossa vida e de obedecermos a sua lei, é necessário nós compreendermos a verdade do Evangelho que nos possibilita a viver de acordo com a lei de Deus. Em Efésios capítulo 2, se você voltar a sua página, em algumas páginas da sua Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo diz, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, isto é, nós recebemos vida, não porque cumprimos a lei, não porque somos bonzinhos, não porque realizamos as exigências da lei de Moisés, mas nós recebemos vida porque Cristo veio até nós, porque Cristo veio nos salvar, porque Cristo derramou seu sangue no Calvário para nos limpar, para nos purificar. Nós somos salvos porque Ele veio, é pela obra de Cristo, pelos méritos de Cristo. Veja, por exemplo, o que diz o versículo 8, vamos ler juntos? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação não é pela lei, a salvação não é pela obra humana, mas a salvação é unicamente pela obra de Cristo, e pela fé em Cristo nós recebemos de sua graça, de sua salvação. Mas então somos salvos, e Paulo apresenta para quê? Para refletirmos a lei de Deus. Veja o que diz o versículo 10 do capítulo 2 de Efésios, vamos ler juntos? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, ou seja, nós recebemos vida para as boas obras, para amar a sua lei e obedecer a sua lei, manifestando assim as boas obras. Ele fala também sobre isso, por exemplo, no capítulo 3, versículo 16, acompanha a leitura. Para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Veja, não é simplesmente a salvação que eu recebi no passado, mas é um reflexo de Cristo na minha vida hoje. É Cristo habitando na nossa vida hoje, refletindo a lei de Deus hoje. Veja, por exemplo, o que diz aí o versículo 1 do capítulo 4 de Efésios: rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes o quê?
chamados. O apóstolo Paulo está dizendo: vocês foram chamados por Cristo, vocês foram resgatados por Cristo, vocês foram salvos por Cristo. Cristo realizou uma obra graciosa, redimindo vocês. É por esta razão que vocês devem viver de acordo com esse chamado, de acordo com essa salvação, de acordo com essa redenção, não vivendo conforme o mundo vive, mas vivendo conforme Cristo vive. Em outra ocasião, o apóstolo Paulo disse: não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A partir do capítulo 4, portanto, o apóstolo Paulo está apresentando a lei, aplicando a lei, como nós devemos viver. E nós estamos refletindo sobre isso, ou seja, nós estamos ouvindo o apóstolo Paulo, por meio da sua carta, dizendo: despojem do velho homem, abandonem o velho homem, e se vistam do novo homem, criado em Cristo Jesus. E ele diz justamente no versículo 24, olha aí para o texto, fazendo uma recapitulação, Efésios 4, 24: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Como nós devemos viver em retidão, como nós devemos viver agora procedentes da verdade, como nós devemos viver agora, nós que fomos salvos pela graça, que recebemos a salvação pela fé, não pelos méritos humanos, como é que nós devemos viver de acordo com o Cristo que habita em nós? Qual é a manifestação de Cristo na nossa vida? Qual é a evidência dele na nossa vida? E ele então vai dizer essas evidências: deixa a mentira, versículo 25, irai-vos e não pequeis, versículo 26, não deis lugar ao diabo, versículo 27, aquele que furtava não furte mais, versículo 28, antes trabalhe. E agora ele então passa a tratar sobre a nossa língua, a nossa boca, a nossa comunicação com as outras pessoas. Ele diz no versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E assim transmita graça aos que ouvem. Ele está então aplicando a lei para nós, dizendo: vocês receberam a graça, Cristo habita no coração de vocês, e vocês devem então transmitir, evidenciar essa verdade, essa evidência que não simplesmente acontece no nosso interior, irai-vos e não pequeis, essa evidência que não simplesmente acontece em nossas mãos, não furte mais, antes trabalhe, mas essa evidência também que acontece na nossa boca. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Ele está aqui apresentando como é que o Evangelho transforma a nossa vida de comunhão, principalmente com a igreja. Ele está falando aqui como é que o Evangelho nos alinha a vivermos em comunidade, em família. Ele está tratando aqui como é que o Evangelho apresenta o padrão da comunhão da igreja, da unidade da igreja e da relação da igreja, especificamente através do diálogo que deve existir em Cristo entre os irmãos. Palavras agora que são transformadas pelo Evangelho na nossa comunicação, diálogo que agora é redimido pelo Evangelho na nossa comunicação. E é sobre esta verdade que eu gostaria de tratar nessa noite: palavras transformadas, comunicação redimida. Palavras transformadas, comunicação redimida. Ele, portanto, apresenta primeiramente o aspecto negativo da lei, como a gente vem entendendo o raciocínio de Paulo. Ele diz, primeiramente, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. É a quarta mudança de vida aqui descrita, desde o versículo 25 até o versículo 29. Essa mudança de vida que apresenta uma transformação interna, mas também uma transformação nos lábios, na nossa comunicação para com o nosso próximo. Seu coração é transformado, seu discurso também é transformado. Sua alma é redimida, seu diálogo com as pessoas também é redimido. A sua vida é cheia de Cristo,
a sua palavra, a sua língua, a sua boca também deve ser cheia de Cristo. Então o apóstolo Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra torpe aqui, irmãos, é insalubre. Refere-se ao que está corrompido, ao que está de fato manchado, aquilo que é podre. Essa palavra no grego era usada para um fruto podre, legumes e outros alimentos estragados. Esta palavra que o apóstolo Paulo utiliza é uma palavra utilizada para descrever um alimento estragado que faz mal para a saúde, que faz mal para o corpo, isto é, que não é saudável, que não faz bem. Linguagem chula nunca deve proceder da boca de um cristão. Uma linguagem que não faz bem nunca deve proceder da boca de um cristão. Uma palavra que não edifica, uma palavra que não é boa, uma palavra que é estragada, que é podre e vai destruir a vida de outras pessoas, não pode jamais, em hipótese alguma, sair da boca de um cristão. Ou seja, aquele que foi transformado por Cristo, a sua língua também foi transformada, a sua boca também foi transformada. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Por quê? Porque vocês estão agora em Cristo Jesus. Não é pelo seu próprio poder, não é pela sua própria capacidade. Nós não estamos aqui pregando merecimento, apenas a lei desprovida do Evangelho, mas o que nós estamos aqui pregando é a primeira verdade do Evangelho. Ele redimiu o coração e por essa razão Cristo faz parte da nossa vida, e assim em Cristo nós vamos viver em obediência à sua vontade. E Paulo, portanto, apresenta uma dessas obediências: não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe. Piadas de mau gosto, palavrões, histórias sujas, vulgaridade e qualquer outra forma de palavra corrupta nunca devem atravessar os nossos lábios. Veja o que diz Efésios capítulo 5, versículo 5. Ou melhor, versículo 4. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Paulo fala isso também um pouco em Colossenses capítulo 3, versículo 8 e 11, não precisamos abrir, mas Paulo diz em Colossenses 3, 8, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns para com os outros, uma vez que vos despedistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que os criou. E Paulo então conclui dizendo: no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro ou escravo, cita o livre, porém Cristo é tudo em todos. Isto é, se de fato fomos transformados pela graça de Cristo, Ele está em nossa vida, atuando em nosso coração, mas também especificamente, como diz o apóstolo Paulo, Ele está atuando na nossa boca, o nosso falar, a nossa comunicação. A língua, meus irmãos, é extremamente difícil controlar. Tem gente que tem problema com essa questão. E aí nós sabemos dos pecados relacionados à língua: maledicência, fofoca, as difamações, a mentira e as palavras torpes. Tiago chega a afirmar que é um fogo. Tiago capítulo 3, versículo 6 ao 12. Eu gostaria que você deixasse marcado Efésios, mas que você pudesse abrir aí a sua Bíblia em Tiago. Fica mais adiante, você passa aí algumas páginas da sua Bíblia, né? E depois de Hebreus você encontra Tiago. Veja o que diz a palavra, Tiago capítulo 3, versículo 6 em diante. Veja: ora, a língua é fogo,
é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Versículo 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mau, incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, diz Tiago, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. O que o texto sagrado está aqui nos comunicando é que, se de fato nós somos salvos pela a verdade do Evangelho, se a verdade do Evangelho tocou o nosso coração e agora somos temos um coração novo, transformado, um vaso procedente do Evangelho, esse vaso vai apresentar as verdades do Evangelho. Não tem como alguém que tem Cristo falar coisas que não procedem de Cristo. Porque água doce vai dar água doce, salgada vai dar salgada. Então, se temos Cristo, nós vamos falar aquilo que é da parte de Cristo. É uma evidência de Cristo em nós. É uma evidência da palavra de Deus em nós. E, meus irmãos, como é difícil nós entendermos que esse mandamento deve ser praticado por nós, porque às vezes a gente deixa isso de lado, mas Paulo está dizendo, volte para o texto, Efésios, capítulo 4, versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Ele diz, não saia, e o mandamento começa com a negativa, por quê? Porque é próprio da natureza humana sair. É próprio das nossas inclinações falar algo que não seja agradável a Deus, nem para edificação do outro. É próprio da nossa natureza pecaminosa, caída por causa do pecado, falarmos aquilo que não é procedente de Cristo. No entanto, o Espírito de Cristo habita em nós, e a palavra de Deus, portanto, nos exorta a falarmos aquilo que é de acordo com Cristo, aquilo que vem de Cristo, aquilo que parte do Espírito de Cristo, a nossa vida. É por esta razão que nós devemos pedir a Deus, Deus, que o teu senhorio também governe a minha língua, os meus lábios, as minhas palavras. Essa foi a oração do salmista, quando ele ora no Salmo 141, versículo 3 e 4, dizendo, põe guarda, Senhor. Ele pede mesmo para Deus, pôr guarda, vigia. Ele afirma, põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios, vigia, Senhor, a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia dos homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Ele diz, põe guarda nos meus lábios e não permita que o meu coração se incline para o mal. Então o salmista faz uma associação entre aquilo que é falado e o coração. Quem lembra das palavras de Cristo, quando ele disse que a boca fala do que está cheio o coração? É justamente essa linguagem do salmista no Salmo 141. Guarda os meus lábios, não permita que o meu coração se incline para a maldade. Jesus apresenta isso no Evangelho. A boca fala do que está cheio o coração. A boca suja vem de um coração sujo. E o único caminho para purificar a nossa língua é purificando o coração. Isso acontece de dois aspectos. O primeiro aspecto é a purificação que Cristo realiza em nosso coração pela fé, quando nós cremos em Jesus. O sangue de Jesus derramado no Calvário purifica, limpa o nosso coração, para que a nossa boca possa refletir esse coração limpo.
O segundo aspecto, meu querido, parte da palavra de Deus, porque nós somos também santificados pela palavra. Sua palavra enche o coração de tudo que é verdadeiro, de tudo que é respeitável, de tudo que é certo, de tudo que é puro, de tudo que é belo, de tudo que é de boa fama, de tudo que é excelente, digno de louvor, conforme disse o apóstolo Paulo em Filipenses. Ou seja, esse coração é purificado pelo sacrifício de Cristo no Calvário. Esse coração também é purificado constantemente pela pregação da palavra. Ao ouvirmos a pregação do Evangelho, nosso coração está sendo purificado para falarmos aquilo que é agradável a Deus. Quando nós lemos a palavra do Senhor, a leitura bíblica do culto, é Deus, irmãos, limpando o nosso coração também, para que o nosso coração seja purificado e santificado pelo poder da palavra, e assim a nossa boca reflita essa purificação que vem da palavra. Quando nós estamos em nossa casa, lendo as Escrituras para nós, nosso momento de oração, com os nossos filhos, a nossa família, nós estamos também sendo santificados pela palavra, purificados pela palavra, a fim de que o nosso coração seja moldado pela palavra e a nossa boca reflita essa purificação. Meu querido irmão, nós precisamos atentar para esse aspecto negativo. Não permita que a sua boca seja utilizada para a maldição e não para a glorificação. Olha agora para o aspecto positivo. Ele diz: e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade. Ele apresenta o aspecto negativo: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. E agora apresenta o aspecto positivo da lei: e sim unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade. Além de renunciar à linguagem corrupta, à linguagem podre, à comunicação mundana, além de renunciar isso, porque o Evangelho redime essa linguagem, redime essa comunicação. Veja, são palavras transformadas em uma comunicação redimida pelo Evangelho. Esse Evangelho mostra como então nós devemos falar, como nós devemos dialogar, se comunicar com as pessoas. Paulo aqui, irmãos, menciona 3 características específicas de um falar saudável. Diferentemente de uma palavra torpe, podre, Paulo apresenta agora uma palavra saudável, uma palavra que glorifica a Deus e que deve ser utilizada na nossa comunicação diária, no nosso dia a dia, um para com os outros. Ele fala sobre uma palavra boa, olha aí para o texto, e sim unicamente a que for boa. Segundo, ele fala sobre uma palavra que edifica, para edificação. E terceiro, ele fala sobre uma palavra adequada, isto é, conforme a necessidade. A palavra de um cristão deve ser uma palavra boa. Esse é o primeiro aspecto aqui, desse aspecto positivo. Boa de natureza, procedente do Espírito, procedente da verdade de Cristo que habita em nós. Podemos, irmãos, animar pessoas, podemos consolar pessoas, podemos apresentar a bondade de Deus que habita em nós através da nossa boca para com o nosso próximo, mas também nós podemos destruir as pessoas com o nosso lábio. Mas também nós podemos falar maldades para as pessoas com a nossa boca. Em Provérbios capítulo 12, versículo 18, o sábio trata sobre esse assunto quando ele diz: alguém a cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Aqueles que não têm uma linguagem ou comunicação agradável a Deus e para com o próximo, que não é boa, o sábio diz que é como a ponta de uma espada, que só serve para ferir, para destruir, para colocar para baixo. O Evangelho, portanto, nos redime de tudo isso, nos resgata dessa palavra que fere, que destrói, dizendo: a palavra deve ser boa, deve ser medicinal. Não é para destruir, mas é para sarar. A língua dos sábios é medicina. Nós precisamos também atentar, porque essa palavra boa, ela deve acolher
às pessoas, deve ser gentil para com as pessoas. Essa palavra boa deve transmitir gentileza, sinceridade, verdade. E tudo aquilo que vai contra esse entendimento deve ser rejeitado, deve ser repreendido. Até aquilo que a gente acha que é brincadeira, mas que a palavra de Deus diz que não é. Abra a sua Bíblia aí rapidamente em Provérbios, capítulo 26, versículo 18. Mantenha a sua Bíblia marcada em Efésios, mas volte a sua Bíblia aí para o Antigo Testamento, Provérbios, capítulo 26, versículo 18. As Escrituras, ela também nos alerta sobre a nossa palavra também sendo boa para com o nosso próximo. Provérbios 26, 18 diz a palavra: como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana a seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Essa palavra boa, descrita pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 29, deve de fato redimir a nossa comunicação, redimir o nosso diálogo, fazer o bem para com o nosso próximo. O segundo aspecto é: a palavra de um cristão deve ser também boa para a edificação, não somente boa, mas para a edificação. É o texto que diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 29, boa para a edificação. Nosso discurso deve ser útil, construtivo, instrutivo, isto é, edificante. Quando você vai construir algo, você não vai colocar coisas que possam derrubar ou que são fracas e falhas, que podem ser destruídas lá na frente. Você vai colocar coisas boas. O nosso diálogo, portanto, deve ser para edificação, para construção, para o crescimento, e não para destruição. Edificação significa isso: um prédio que está sendo levantado, que está sendo edificado. A nossa palavra, portanto, deve cooperar para que pessoas sejam edificadas, que pessoas cresçam, amadureçam. Boa para a edificação. Já que você está em Provérbios, vá para o capítulo 25 de Provérbios, versículo 12. O texto admoesta dizendo: como pendentes e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Assim é o sábio repreensor. Porque a palavra da verdade, a palavra de edificação, a palavra boa, não é falar aquilo que agrada o outro, não é nesse aspecto de sermos antropocêntricos e falar o que o ouvinte quer ouvir, mas no aspecto de sermos verdadeiros, no aspecto de sermos sinceros, e de em alguns momentos apresentar o pecado, confrontar a pecaminosidade, dizendo há necessidade de arrependimento, de confissão de pecados, de perdão mútuo. Eu, voltando de Recife para cá, nosso irmão Erickson, Juliane, eles foram me pegar lá em Recife, estava retornando de Petrolina, e a gente conversando sobre um ponto tratando acerca da sinceridade, da verdade que a nossa sociedade necessita. E aí eu compartilhei com eles um episódio de uma determinada série, que um senhor de idade já estava no final da sua vida por causa de um câncer, e ele estava já enganado, desenganado pelos médicos, dizendo: não tem mais o que fazer, vamos apenas dar paliativos, porque ele vai de fato morrer, não tem mais o que fazer. E aquela cena reflete muito o que nós estamos vivendo na nossa sociedade. E aí então, ele sabendo dessa situação, que iria morrer, que não tinha mais jeito para a sua vida, aquele senhor de idade com esse câncer terminal, ele pede para que os médicos chamem um pastor, que ele pudesse tirar do coração dele toda a amargura, toda angústia, todo pecado. Ele tinha
um senso de condenação, de juízo por causa dos seus erros, por causa dos seus pecados. E aí então a administração daquele hospital vai procurar o pastor, o capelão, e não encontra, mas encontra um psicólogo. Nada contra os psicólogos, né? Minha esposa é uma psicóloga. Mas tem psicólogos bons e psicólogos ruins, que não são bons profissionais. E aquela psicóloga que foi tratar aquele homem não era uma psicóloga boa, não tratava com a realidade, com a verdade. Porque quando ela chegou para falar com aquele senhor começou a apresentar os seus pecados para aquela mulher. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, o juízo de Deus está sobre a minha vida, o que é que eu faço? E então aquela mulher começou a falar com ele dizendo: isso não é pecado, pecado não existe. Pecado é uma fabricação da sociedade, é uma imposição dos homens. Se aceite como você é. Se aceite, se aceite. Uma mensagem muito bonita, muito humanista. Mas só que aquele senhor começou a ficar inquietado no seu coração, dizendo: não é isso. Eu sofro, o jugo está sobre o meu coração. E aquela profissional totalmente equivocada, dizendo para aquele senhor: se aceite, isso não é pecado, pecado não existe, isso é fabricação da religiosidade humana, da fabricação do coração do homem, da sociedade. Se aceite, pecado não existe. E aquele homem começou então a ficar mais angustiado ainda, desesperado, começou a gritar ali naquela sala, naquele hospital, dizendo para os médicos e para aquela mulher e para todo mundo ouvir: tire essa mulher daqui, eu preciso de um pastor que diga o que é pecado, e que diga que pecado é pecado, e que diga que verdade é verdade, que diga que céu existe, inferno existe. Eu preciso que alguém venha aqui e diga a verdade para mim. E então aquela mulher saiu, imediatamente acharam um pastor, e o pastor foi lá falar com ela, com aquele homem. E aquele homem, portanto, apresentou a vida dele, os seus pecados. E aquele pastor disse: olha, o salário do pecado é a morte, mas há uma solução. Jesus Cristo veio a esse mundo e morreu pelos nossos pecados, de maneira que, se você ter fé em Jesus, se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, o Evangelho diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. E aquele homem, portanto, abriu seu coração, repreendeu todo o pecado, se arrependeu de todo o pecado e creu no Senhor Jesus, encontrando alívio real para a sua alma. É a realidade da nossa sociedade. Boa para edificação, palavra boa para edificação. Nós não podemos minimizar a verdade em detrimento dos ouvintes, daquilo que o mundo espera do nosso falar, do nosso diálogo. Nós precisamos ser reais e tratar o mundo com a verdade que seja boa, de fato, para a edificação. Para a edificação. E ele então apresenta o terceiro aspecto, dizendo: de acordo com a necessidade. Porque, volte aí para o texto de Efésios, atente bem para o que diz a palavra. Veja, Efésios capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for de boa para edificação, conforme a necessidade. A palavra de um cristão deve ser boa para edificação, e deve ser de acordo com a necessidade do momento, ou seja, uma palavra apropriada. Porque nem todo momento é momento de você falar a verdade. Nem todo momento é momento de você dialogar. Claro, em nenhum momento é momento de você errar, de você pecar, de você desobedecer. Mas há os momentos certos, onde é exigido de você falar a verdade. Palavra boa para edificação. Isso não quer dizer que todo momento é apropriado para isso. Temos que ter sabedoria, irmãos. Porque alguns, nessa ânsia, falando, dizendo: eu sou verdadeiro, eu tenho que falar mesmo na cara, eu tenho que ser honesto mesmo, acaba cometendo o pecado da falta de educação e não tratando,
ou melhor, não deixando ser tratado pela orientação de Paulo, conforme a necessidade, no momento adequado, no momento sábio. Porque nem todo momento é momento de falar. E aplico essa palavra também para as crianças. Veja, nem todo momento é momento de falar. Quando o seu pai está falando, você deve o quê? Ficar em silêncio para ouvir seu pai falar. Quando sua mãe estiver falando, você deve ficar em silêncio para ouvir a sua mãe falar. Quando seus pais estiverem conversando, dialogando entre eles, ou até mesmo com outras pessoas, adultos, as crianças atentem, não podem interromper. Os adultos também precisam entender essa verdade. Porque quando Deus está falando mediante a palavra dele, nós paramos, nos silenciamos para ouvir a voz do Senhor. Há momento em que a gente deve ficar em silêncio. Há momento que a gente deve esperar para então entender o momento certo de falar. Perceba, meus irmãos, algumas coisas, embora pareçam ser absolutamente verdadeiras e perfeitamente saudáveis, não devem ser ditas. Algumas coisas que, embora possam ser absolutamente verdadeiras e perfeitamente saudáveis, não podem ser ditas por causa da necessidade que não é agora. Todos admiram a sabedoria e virtude daqueles que falam com menos frequência e só dizem algo para a edificação em conformidade com a necessidade. Não precisa você abrir, mas em Provérbios 25:11 ensina: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita no seu tempo, isto é, dita na circunstância certa. Provérbios 15:23 afirma que o homem se alegra em dar a resposta adequada e a palavra em seu tempo. Quão boa é a palavra em seu tempo, quão boa é. Isto é, o aspecto positivo diz que nós devemos falar aquilo que é bom para a edificação em conformidade com a necessidade do momento, da circunstância. Querido, se Cristo Jesus habita em nosso coração, Ele vai operar nos nossos lábios. É uma evidência. Falar aquilo que é bom, falar aquilo que edifica e falar aquilo que é louvável, que é certo para aquele momento. Qual a razão da lei? É o que diz o versículo de número 29, a parte final. E assim transmita graça aos que ouvem. Paulo, portanto, aqui apresenta o conceito da graça. O que é graça? Graça é um favor imerecido, um favor que nós não merecemos. O que Paulo, portanto, está dizendo aqui: vocês devem transmitir graça com a palavra, devem transmitir graça com a comunicação, devem transmitir graça com o diálogo. Palavras redimidas é comunicação, né, transformada. As suas palavras foram transformadas por Deus, a sua comunicação ela é redimida. O que isso significa? A redenção que alcançou o coração alcança também a nossa comunicação diária com o nosso próximo, com as pessoas da nossa família, com a nossa casa, como nós falamos com o cônjuge, com os filhos com os pais, como nós falamos com as pessoas do nosso trabalho, como nós falamos com a pessoa da nossa vizinhança, como nós falamos com os empregados com seus senhores, como nós falamos com as pessoas ao nosso redor, como nós falamos com as pessoas que nós temos contato. Ou seja, nós precisamos transmitir um favor que elas não merecem. Por quê? Porque Paulo tem em mente, irmãos, que a palavra de Cristo chegou ao nosso coração mediante a graça de Deus.
Nós não merecíamos a obra do Senhor, nós não merecíamos a palavra encarnada que chegou até nós, nós não merecíamos o sangue do Cordeiro, nós não merecíamos a cruz, nós não merecíamos a salvação, nós não merecíamos a redenção, estávamos todos caminhando para a morte eterna. A Bíblia diz que nós éramos militantes contra a vontade de Deus, inimigos de Deus, nós não merecíamos esse favor, mas mesmo assim, a palavra encarnada de Deus veio até nós para nos redimir, para nos salvar, para tratar com os nossos pecados, para nos resgatar, para nos tirar da maldição da lei, para nos dar uma nova vida, para nos atrair a Ele mesmo. Nós não merecíamos, mas Ele nos amou primeiro, Ele agiu com graça. Como posso eu, alguém que foi tratado com graça, tratar o próximo sem essa graça que nós recebemos, sem essa graça que recebi? Se Deus tratou a nossa vida com graça, nós precisamos também tratar o nosso próximo com graça, porque fomos tratados com um amor imerecido. Assim também devemos agir com um amor incondicional para com as pessoas ao nosso redor. É graça de Deus sendo aplicada na nossa vida. É graça de Deus apresentando um padrão para vivermos em conformidade com essa verdade. É a graça de Deus, não apenas, irmãos, transformando o nosso coração, mas também transformando a nossa boca. Lembre-se, é a graça de Deus que transforma as nossas palavras e redime a nossa comunicação. A razão disso é: seja gracioso, transmita a graça de Deus. O Senhor Deus me deu a língua dos discípulos, é isso que diz Isaías capítulo 50, para que eu saiba sustentar o cansado com uma palavra. Lucas fala sobre o Cristo que agiu dessa forma em Lucas 4:22, dizendo: e todos falavam bem dele, e querendo saber das palavras da graça que caíam de seus lábios. Da mesma forma, meus irmãos, que as palavras da graça caiam dos nossos lábios e possam atingir as pessoas ao nosso redor. Todas elas. Fiquemos de pé. Vamos orar.